A tarifa de ônibus está mais cara em Marília, 30%, subiu de R$ 3 para R$ 3,80, no momento ainda em que há muita crítica sobre a qualidade do transporte, principalmente de Nóbrega para Marília e vice-versa. O que aconteceu em Nóbrega é que a população do distrito cresceu e cresceu muito com a entrega das casas dos residenciais Maracá e Montana. Só que, segundo os moradores, não houve o aumento de ônibus, de novas linhas para atender a população, em especial nos horários de pico. Por isso, a população tem reclamado e bastante. O promotor de defesa do consumidor, José Alfredo de Araújo Santana, está sendo cobrado e bastante sobre essa questão. Por isso, ele promete fazer uma viagem de Marília a Nóbrega e depois voltar de surpresa para constatar ou não essa reclamação. Por telefone, o nosso contato é com o próprio promotor José Alfredo de Araújo Santana. Ele explica. Ele, na sua casa, ele pega um papel, uma caneta, escreva todas as reclamações que ele tem que fazer, certo? E aí tal, ele vai me entregar no dia que eu for eu vou dar uma volta, não sei exatamente que dia. Eu vou entrar no ônibus, pagar minha passagem, vou receber todo mundo que me entregar papéis, para depois, então, eu separar esses papéis para poder entrar com a ação. Já vai notar que eu estou lá. Então, eu vou receber esses papéis, certo? Pode, tanto no terminal quanto dentro do ônibus, vou receber os papéis para depois, então, analisar todos. E eu gostaria que todos realmente escrevessem as suas reclamações. É horário, é qualidade geral, para eu poder classificar isso aí. Eu peço a todos que me ajudem a dar esses papéis, porque eu vou colar esses papéis em folhas, que serão a prova que eu preciso, para poder, então, entrar com a ação para exigir a qualidade que o Código do Consumidor exige. O analista ou comentarista, o advogado João Fernandes Mori. Doutor João Mori, boa noite. 30% a tarifa de ônibus mais cara em Marília e o promotor Santana prometendo fazer viagem de surpresa à Nóbrega, já que a população está reclamando bastante de ônibus superlotados. Boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigos telespectadores da TV Marília, Canal 4. Eu parabenizo publicamente o meu particular amigo, colega de trabalho, promotor Santana, pela sua diligência e iniciativa. Até porque é preciso que as autoridades comecem a trabalhar fora de seus estabelecimentos com ar-condicionado. Ir para a rua para sentir a realidade e o sofrimento do nosso povo. Aliás, se os vereadores tivessem feito isso já há algum tempo, notadamente em relação aos ônibus da empresa circular, com certeza que o promotor público, o Ministério Público, hoje não precisaria estar tomando essa iniciativa, que é uma vergonha para a própria Câmara. E deveria sim estar em face de eventuais denúncias comprovadas da Câmara por essa iniciativa que o doutor Santana acabou tomando a iniciativa, mobilizando a justiça para que o consumidor, o usuário das linhas de ônibus de Marília, não só de Nóbrega, mas de todos os bairros, sejam melhor tratados. Quanto à questão do preço, José Henrique, eu falo isso com propriedade e conhecimento. Mas você conhece tudo? Tudo porque eu atuei nessa área quando fui vereador. Foi de minha autoria, à época, a criação do Sistema Auxiliar de Fiscalização dos Transportes Urbanos. O que era esse sistema auxiliar? Era um grupo de pessoas representativas da sociedade que se reuniam mensalmente ou quando necessário para avaliar não só a qualidade dos serviços, mas acima de tudo, aí a importância do sistema. Se o preço da tarifa pleiteado pela empresa circular e cobrado por aprovação do executivo do usuário era um preço real. Porque eu falava à época e continuo repetindo hoje, 30 anos ou mais até depois. Esse preço não é o real. Ô Mori, mas você está sendo leviano, em absoluto. Existe uma planilha? Existe uma planilha. O que é uma planilha de custo? É o relacionamento de todas as despesas para se explorar a rede de ônibus, comparada com a receita em face do número de usuários.
Agora eu pergunto para você, José Henrique, telespectador e senhores vereadores, quando alguém conferiu o número efetivo de usuários de ônibus da empresa circular na cidade de Marília? Nunca! Nunca! Porque a empresa que visa lucro, ou seja, por sua conveniência, ela apresenta até, acreditamos que um custo real. O custo do combustível, o custo do ônibus, o custo da limpeza, o custo da mão de obra, motorista. Hoje eu nem sei mais se tem cobrador. Enfim, não tem. Não tem mais. Não tem mais. Quer dizer, diminuiu o custo. Agora, apresenta como real, José Henrique, 30 anos, 40 depois, o número de usuários. À época, vamos admitir que tinha um número de usuários diário, hipoteticamente, de 10 mil. 30 anos depois, no mínimo é 30. Agora, qual é o número apresentado para você dividir 10 por 30, quando deveria ser a realidade, dividir 10 por 50? Por que 50? Se tem 50 mil pagantes, não precisa ser 3,80, podia ser até menos do que 3 que vinha sendo praticado. Então, Câmara Municipal, vamos acordar para a realidade? Porque essa iniciativa do promotor público Santana é louvável, mas envergonha a Câmara, que é o fiscal do povo que o elegeu. A Câmara, o Legislativo, representa o povo, é o fiscal do povo. E aí precisa o Ministério Público intervir? O Ministério Público teria que intervir unicamente em caso de ações judiciais já definidas enquanto advogado do Estado, enquanto advogado do povo. Que o vereador não é advogado do povo, ele é fiscal do povo. Então, Câmara, vamos acordar para a realidade? Executivo, vamos acordar para a realidade? Vamos fazer com que esse sistema, que foi alterado, viu, Zé Henrique? Esse sistema mudou até de nome por iniciativa do hoje presidente da Câmara, quando era vereador. Mudou o nome, não sei para quê. Aliás, não sei aspas. E aqui não vai nenhuma acusação leviana, porque à época ele era presidente também da Associação Comercial e defendia os interesses não do usuário, não do consumidor, mas sim do empresariado. Então mudou o sistema, acabou com o sistema, e hoje nós temos que submeter a esse preço absurdo de R$ 3,80. Pela oportunidade, antes de encerrar, o promotor toma iniciativa com relação à Nóbrega. E a pergunta que faço, e aí não é porque a iniciativa não é do vereador, por que a iniciativa não é da Câmara, de fazer com que linhas de ônibus circular também sejam estendidas e criadas nos demais distritos? Avencas, Amadeu Amaral, Lácio, Dirceu, por que não? Por que só Padre Nóbrega? Porque Padre Nóbrega tem asfalto? Então o ônibus vai por asfalto? Quer dizer que não anda em terra? O povo que mora nos outros distritos mais longínquos e de atividade rural maior, esses têm que vir a pé, de bicicleta, enfim. Então, parabéns, Santana. Esse é o caminho. Uma vergonha, mais uma vez, pelo que lamento, a Câmara Municipal não ter tomado essa iniciativa. E, pior do que isso, nunca ter conferido na planilha, já estou dando onde o ponto que tem que ser verificado. Número de usuários, qual é o real? Quantas pessoas passam diariamente pelo terminal rodoviário urbano? Alguém sabe? A empresa informa, mas alguém confere? Não confere. Por isso é que nós pagamos cada vez mais. 30% numa época em que o aumento do servidor, 2% está sendo negado porque não tem recurso? Não está certo, alguma coisa está errada. Cai a popularidade do governo Bolsonaro. No momento em que debatemos aqui no bloco anterior, cresce o índice de desempregados e de lares sem renda, sem orçamento. Aumentou a pobreza da população, é a grande verdade. E no momento em que temos a polêmica aí para a votação da reforma previdenciária, João Mori, Jair Bolsonaro perdeu 3 de cada 10 apoiadores do seu governo em apenas 2 meses. A proporção de quem considera a administração federal boa ou ótima caiu de 49% em janeiro para 39% em fevereiro e chega a 34% em março, segundo o Ibope. O presidente perdeu 15 pontos percentuais em 60 dias. O saldo é ainda positivo porque apenas 24% dizem que o governo é ruim
ou péssimo. Outros 34% consideram que é regular, 8% não souberam avaliar. Mas perde 15 pontos na popularidade o governo Bolsonaro. Zé Henrique, triste e preocupante. Triste e preocupante. Nós já falamos dessa mesma tribuna, ou dessa mesma TV, no mês passado, que tinha caído a popularidade. Mas caiu a popularidade por quê? Porque a expectativa criada era muito grande. Agora, nós sabemos que o problema do Brasil não pode ser resolvido, e aí é que eu peço a compreensão de você, telespectador, enquanto cidadão. Não pode ser mudado em 1, ou 2, ou 3, ou 1 ano de governo. A situação é bastante grave. Agora, criou-se a expectativa, não consegue fazer com que o desemprego baixe. Por quê? Porque não mudou a situação econômica. E a única coisa que pode mudar ou aumentar o emprego é a situação econômica melhorando. Ou seja, criando-se mais postos de trabalho. Para se criar mais postos de trabalho, tem que se criar mais consumidores. Agora, o próprio Bolsonaro, que era a expectativa, ao assumir, já praticou uma tremenda de uma estupidez, falta de malícia, falta de conhecimento, falta de assessoria, tudo, que foi a de não convidar aqueles países que, segundo a ótica dele, são comunistas. Como que ser comunistas também não fossem consumidores. Não comessem, não vestissem, não usassem isso ou aquilo. Agora, ele tinha que saber e sentir que ele já era presidente eleito. E é presidente eleito de todos os brasileiros, independentemente de serem comunistas, socialistas, capitalistas ou coisa outra, independentemente. Ele é o presidente do Brasil e nós queremos e torcemos para que ele seja um presidente que consiga superar todos os problemas criados pelas administrações anteriores e que ele tanto criticou. Aí ele não convida o presidente da Venezuela, o presidente de Cuba, não sei o quê. São mercados consumidores. Vai só atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos é o mercado menos consumidor. E pior do que isso, nos Estados Unidos faz uma declaração pública para o mundo que a maioria, Zé Henrique, pasme, que a maioria dos brasileiros que estão... Aliás, ele não falou a maioria, ele falou unanimidade. Os brasileiros que são dos Estados Unidos são malandros. Ele falou, não fui eu que estou inventando, que entraram lá, na maioria das vezes, clandestinamente. Hoje já vem publicamente se corrigir. Então, o que o Bolsonaro tem que fazer? Ficar quieto, confiar na equipe dele, que é uma equipe boa, o Moro é bom, é honesto, é sério, o Guerra é bom, honesto, é sério, o de Bauru é bom, enfim, é uma equipe boa. E fechar a boca, começar a trabalhar. Já acabou a campanha, hoje ele não é mais candidato, hoje ele é o presidente, e ele só vai conseguir satisfazer o povo no momento de criar emprego. Por quê? Um pai empregado é um pai feliz, tem um filho feliz, tem uma família feliz. Um pai desempregado, quando vê o filho passando fome, vai para o crime, vai roubar. Ele não pode deixar um filho passando fome. Aí aumenta a criminalidade, aumenta a insatisfação, aumenta tudo. Só para finalizar rapidamente, não adianta fazer reforma de previdência se não fizer em primeiro plano, em primeiro lugar, uma reforma política. Uma reforma política, eu já falei, não adianta falar em reforma econômica, reforma de planejamento, reforma judiciária. Mandou nova lei para a Câmara, o Moro, e daí? Leia o que nós mais temos. Leia o que nós mais temos. Adianta? Não adianta. O que o povo quer? É estar pessoalmente satisfeito, empregado, comendo, enfim. Vamos acordar? Ainda há tempo. Em 2 meses, 3, já perdeu, nessa proporção, chega no fim do ano, corre o risco de ser cassado. Destaques do momento, você conferindo. Presidente da OAB, ele que foi reeleito para o cargo, Marlúcio Bonfim Trindade, vai ser novamente empossado desta quinta-feira em solenidade às 20h na sede da OAB, na Gonçalves Dias, com a presença do presidente estadual da Ordem. STJ, Superior Tribunal de Justiça, condena homem a indenizar a ex-companheira por transmissão do vírus da AIDS. Terá que pagar R$120 mil.
Tribunal Superior do Trabalho adia julgamento de súmula contrária à reforma trabalhista. Receita Federal apreende 10 milhões de reais em brinquedos piratas no centro de São Paulo. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vai ampliar a comissão para combater a pedofilia na Igreja Católica Brasileira. Vamos ter sábado, Sejusc itinerante em Vera Cruz. O mutirão da cidadania, marcado para 9 da manhã, de frente à Prefeitura Municipal de Vera Cruz. Atividades na área da saúde, também de integração social e, como não, também para você tirar dúvidas jurídicas com especialistas. Então, 9 da manhã, evento válido, inclusive, para a população da região, é claro, inclusive aqui de Marília. Daqui a pouco, caminhoneiro morre em acidente na Bahia. Ainda como destaque, a GM promete investir 10 bi no estado de São Paulo. A gente volta já já.